surge como um divisor de águas na Grécia uma figura que nunca escreveu nada e que, assim como Jesus não escreveu, também não escreveu nada e divide a história em dois momentos: pré e pós-Sócrates. Pré-socratismo, pós-socratismo, né? Antes e depois de Cristo, né? E essa figura é tão emblemática na Grécia que há alguns espíritas, inclusive o próprio Kardec faz essa conjugação no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que dá lá escrito Sócrates e Platão, cristãos antes de Cristo. E alguns espíritas dizem que a reencarnação anterior de Jesus na Terra foi como Sócrates, para mostrar uma continuidade e tal. Eu confesso que pode ser que seja, não vai mudar nada para mim, mas vai lá, interessa o que vem agora. É que Sócrates fez filosofia não teorizando qualquer coisa que fosse. A filosofia para Sócrates era uma relação dialógica que ele vai interpretar como maêutica, que é uma palavra que diz que é a arte de partejar. As parteiras, a mãe dele era parteira, então era trazer à luz. E o que ele queria trazer à luz? A verdade do outro. Daí algumas pessoas dizem que a psicanálise nasce com Sócrates. Só que Sócrates não tem inconsciente, não tem nada disso. O Sócrates quer mostrar que, em meio à presença dele, ele usava várias expressões para falar de si. Ele acende o outro para si mesmo. E que o outro, ao invés de falar o que todos dizem, começa a questionar o que diz e como vive. Hannah Arendt tem vários textos sobre Sócrates. Ela ama Sócrates. Ela arrebenta Platão, mas ama Sócrates. Um dos textos mais bonitos dela chama-se Sócrates, exatamente Sócrates. E ela diz o seguinte, que Sócrates é algo que a gente deveria voltar sempre para relembrar uma fonte que foi perdida. Ela diz que o Sócrates ele tem uma expressão que volta e meia Platão cita, 3 pessoas citam Sócrates, a mais próxima dele era Platão. Então a gente não, Sócrates é tanto um personagem literário quanto um personagem histórico. Ninguém sabe bem como ele foi historicamente, mas a gente sabe que tem alguma coisa ali que sustenta esse personagem literário. E o que faz o Sócrates, segundo ela, que é muito bom, é uma expressão bonita, é que Sócrates não veio dizer a verdade. Ele veio possibilitar que cada um assumisse a sua. Então, a verdade não está no dizer que explica as coisas, está na relação onde nós nos afirmamos entre as coisas. Ela usa uma expressão grega que está então dokeimoi, que é como aparece para mim, como a realidade é no lugar que eu estou. Sócrates teria, segundo os textos que ela cita de Platão, pela boca de Sócrates mesmo, Sócrates é um personagem, né? O que acontece é que Sócrates veio possibilitar que cada um pudesse se relacionar com a vida, experimentando o seu lugar e a sua verdade. E nesse caso, a verdade não é o contrário da opinião. Ali, a verdade é uma perspectiva, segundo ela, e segundo o próprio Sócrates, que não sobrevoa o mundo, mas que mostra como nós somos propriamente neste mundo. Em outras palavras, Sócrates veio para possibilitar que as nossas relações abrissem espaço para as nossas verdades, no plural, nunca no singular ou no absoluto. Então, Sócrates nunca dizia para o outro a resposta daquilo que ele perguntava. Vem cá, você é juiz? O que é justiça? A maior parte dos diálogos socráticos termina com aporias. Não tem resolução. Só tem questionamento. Mas o questionamento tinha como objetivo partejar. Nascer esse filho. Qual era esse filho? É que se o cara é juiz, ele precisa da justiça. Mas se ele não se torna justo, ele não conhece a justiça. Então, tornar-se justo era o efeito do que o Sócrates queria no diálogo com um juiz. Tornar-se corajoso, um guerreiro. Tornar-se. Qual é a questão? É que Sócrates vai morrer por isso. Sócrates é assassinado. Segundo a Apologia de Sócrates do Platão, né, que está aqui na minha frente, ele está lá diante do tribunal ateniense e ele tem 2 grandes acusações. Ele perverteu os jovens. Porra, Sócrates era fogo. Ele doutrinava, agora a onda é falar doutrinação. Ele doutrinava todo mundo. E desculpe quem acredita nisso. Mas vai lá.
Até que ele... e diz que ele, além de perverter os adolescentes, os jovens, aliás, ele também anunciava a inexistência dos deuses de Atenas. Não era bem ateu, não existe essa palavra, era impiedade. Então ele cultivava a impiedade aos deuses. O Sócrates vai lá no tribunal e fala assim, porra, vocês estão de sacanagem com a minha cara, eu nunca fiz essa bobeira, eu vou te dizer quem eu sou. E ele vai bater um papo com o juiz, é muito louco, ele começa a fazer o que ele fazia, sabe, interpelar e tal, e ele vai dizer, olha, e ele reconta a história dele, diz assim, olha, certa vez eu quis saber quem era o mais sábio em Atenas. E aí fui aonde? No tempo de Apolo, Delfos. Apolo é uma divindade divinatória. Você tem a figura de Ifá. Você tem Apolo na Grécia. Ele foi lá, chegou lá, a pitonisa respondeu, disse que o Apolo, no oráculo, tinha dado para ele um recado. Olha, você é o mais sábio. E ele achou que aquilo era uma ironia, porque ele era irônico. E aí ele falou, olha, não posso ser eu, porque eu só sei que nada sei de tudo que sei. De tudo que sei, isso que é importante, ele sabe. Ele sabe que sabe. E sabe que não sabe nada de tudo que sabe. Essa é a frase. Não é eu só sei que nada sei. Não é isso não é ignorância. É experimentar o não saber daquilo que se sabe. É o contrário. E ele diz, olha, na verdade eu não sei porquê, mas eu só sei que nada sei de tudo que sei. Então eu fui procurar, achei que o oráculo estava brincando comigo, fui procurar as pessoas que eram consideradas as mais sábias. Então, o comandante do exército. Então, o matemático. Então ele vai citando todo mundo que os gregos achavam que eram sábios. E sempre que ele ia interpelando, notava que essas pessoas não sabiam daquilo que falavam. Porque elas nunca experimentavam visceralmente aquilo sobre o qual elas falavam e a partir do qual viviam. Então ele foi condenado a tomar cicuta. Ele diz, esse é o meu real motivo. Eu vou ser assassinado pelo fato de que eu abri espaço para a positividade da ignorância. E para uma exigência, tornar-se verdadeiro, ao invés de viver orientado por verdades, cujos significados ninguém entende a partir de si. Então, verdade é vínculo existencial. E não conjunto de teorias que expliquem o que quer que seja. E aí, ele vai ser obrigado a tomar cicuta, mas ele passa uns dias na prisão, esperando a cicuta. E aí aparece esse livro que está aqui nessa publicação da LPM, que é chamado livro Criton, que é do dever. Tinha uma festa religiosa, eles estavam esperando um momento de uma festa religiosa, ele só poderia ser assassinado pela cicuta por meio disso. Por meio depois disso, depois da festa religiosa. Então os discípulos vão lá, abrem a cela e falam para ele, pode ir embora. E aí o Sócrates vira e fala assim, não. E ele diz por que ele não vai e por que ele vai morrer. Ou seja, Sócrates escolhe morrer. Sócrates escolhe, ele podia ter fugido. Aqui que eu quero ficar daqui a pouco. Mas antes é porque ele deve morrer. Ele vai falar que, primeiro, se a vida dele fosse subjugada, pela vontade alheia, ele não seria livre, seria escravo. Esse é um dos conceitos centrais na Grécia Antiga. A escravidão não começa porque o outro me domina. A escravidão começa porque eu me perco para mim mesmo. Aristóteles diz isso na política, Platão diz isso nas leis. Sócrates vive isso. Então, entre viver com medo daqueles que o condenaram e morrer afirmando a si por meio da condenação é preferível a segunda opção. Mas depois ele vai dizer que essa morte liberta. E que ele está se curando da vida. Portanto, ele pede um galo asclépio, que é a divindade que tem a ver com um certo tipo de cura na Grécia Antiga. E aí ele vai e pede um galo a ele, porque as pessoas sacrificavam galos, e ele pede, olha, vai lá e faz isso por mim. Isso está em dois contextos, tanto no Crito quanto no Fédon, onde fala de imortalidade da alma. Mas o que é interessante é que ele quer morrer. É um suicida. Isso é sério. E aqui entra em jogo uma outra questão. Como nós somos senhores da nossa morte. É outra questão para pensar a morte. A gente vive num mundo que é madeira, ainda bem que é madeira. As pessoas falam, morte! Porra, como assim? A morte está vindo, ela viu, bateu 3 vezes. Ela confere se é madeira.
Porque se for plástico, ela te mata. Mas se é madeira, fala, pô, agora tem que ir embora. Né? Aí se você bateu duas, esqueceu a terceira, ela te pega. Aí você fica, como aconteceu com uma pessoa ligada à minha família, 3 meses no CTI. Porque os outros não deixam você ir. E a minha amiga vendeu um apartamento em Copacabana. Porque tem que ficar vivo. E porque prorrogar a morte é viver mais. Que merda é a vida biologicamente compreendida? Porque a gente acha que a vida é sempre um processo fisiológico. Quem disse que viver mais é ter mais vida? Quem é que inventou essa merda? Os discursos biologicistas inventaram essa merda. E acreditaram que o fato da gente não experimentar o ocaso faz com que a gente tenha na perseveração da vida um fim em si mesmo. Na Grécia Antiga isso não tem sentido nenhum. Aliás, não deveria ter sentido pra gente. Porque a questão é qual é a qualidade do nosso ocaso. Qual é a qualidade do nosso ocaso? Essa é a questão da minha morte. Morrer entre tubos e morrer senhor de mim. Qual é a qualidade do meu ocaso? Como que eu invento a grandeza de sentido para a minha morte? Como? Isso é um problema sério. Numa sociedade que as pessoas contabilizam a vida e qualificam a vida pela contabilidade. Quem disse que há mais vida em quem vive mais? Quem é que fez essa equação? Quem foi? As pessoas hoje têm a possibilidade de experimentar o contrário. Você pode ter velhice sem senioridade, sem se tornar ancião, portanto sábio. Então pode morrer uma pessoa com 108 anos infantil. Segundo Benjamin, porque não há experiência. Então, viveu-se por muito tempo, porém oco. Na Grécia Antiga, a nossa noção de suicídio não tem sentido. O único sentido que tem é a gente perguntar se a gente é senhor de si próprio. Inclusive, para qualificar o nosso ocaso. Sêneca, no primeiro século da era cristã, escreveu várias cartas para o Lucílio, discípulo dele, correspondente dele, muito querido. Várias cartas falam sobre a morte voluntária, o que a gente chama de suicídio. Numa delas, uma carta famosa, carta 70, ele diz assim, olha, eu conheci um homem sábio, mas a vida aparece plenamente para quem é sábio. Não é quem tem conhecimento, é quem é sábio. E segundo o estoicismo do próprio Sêneca, o sábio é aquele que consegue ser inteiramente quem ele é em tudo que ele vive. Então a vida não tem débitos e nem créditos. A vida é sempre. E sempre inteiramente como ela é. E ele diz, eu conheci um cara sábio. E esse cara pegou uma doença. E ele estava sendo corroído. Quando ele notou que ele não seria mais senhor de si mesmo, ele parou de comer. Então a família, os escravos, que eram diferentes dos nossos escravos, tinham escravos intelectuais, filósofos, eles se juntaram e falaram assim, não faça isso. E ele notou que havia apego naquele pedido. Mas ninguém estava interessado se ele, continuando a viver, ele ia continuar a ser sábio. Portanto, para ser sábio e livre, ele resolveu deixar de viver. Isso é importantíssimo na nossa tradição. Não só para questionar o sentido do suicídio, como se houvesse um sentido. Há muitos. Há muitos. É uma pena que a gente sempre ache que onde há suicídio existe maldição e impotência. É uma pena. Uma pena. Essa equação não fecha em muitas ocasiões. Mas mais do que isso, é uma pena que a gente não seja senhor da própria morte. E que a gente entre no nosso ocaso, qualificando o ocaso, sendo senhor da própria morte. Sócrates instaura essa questão. É possível morrer dando a próprio ocaso de si um sentido engrandecedor de si? Ou a nossa morte ela é dada de empréstimo? Ela vem de fora e, portanto, não nos concerne.